Bem-vindo à Playwork, bem-vindo ao nosso canal. O nosso grupo do Facebook já está com quase 2.600 pessoas. Aqui no YouTube e no Instagram nós estamos começando agora. Logo logo também esses dois canais vão também começar a ter muito sucesso. E portanto, se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva. E olha, ter 2.600 pessoas começando a pensar fora da caixa, com criatividade, colaboração e compaixão, olha, para nós é motivo de muita felicidade. Sempre com criatividade, colaboração e muita compaixão. Nesta semana nós estamos trabalhando um tema que é magnífico. Nós estamos trabalhando o tema da Roda do Conhecimento, falando sobre a grande fraternidade branca. No primeiro vídeo nós falamos sobre o sétimo raio solar, da qual nós falamos sobre a chama violeta de Saint-Germain e o poder do eu sou, o poder da fé ativa. No segundo vídeo nós trabalhamos terceiro raio, a chama rosa, manifestada na encarnação de Joana d'Arc, a mestra Rowena. E hoje nós iremos trabalhar o segundo raio solar da grande fraternidade branca, o raio solar do amarelo dourado. E nós iremos falar do grande mestre Sócrates, o grande filósofo grego que com sua sabedoria iluminou a Grécia e deu um passo fundamental para nós formarmos todo o conhecimento do nosso Ocidente. Falar de Sócrates é falar de um homem com um amor incondicional, um coração puro, uma sabedoria imensa. Ele nasceu em 470 a.C., num vilarejo muito próximo de Atenas. Dedicava-se ao estudo da filosofia, à meditação, sempre nunca ganhar um centavo, nenhum dinheiro com a filosofia. Mas falar sobre Sócrates é também um grande mistério, porque ele não deixou nada escrito. Não tem nada escrito de Sócrates. Tudo que nós sabemos de Sócrates foi falado pelos seus discípulos, principalmente por Platão e Xenofontes. De Platão também temos o discípulo que saiu de Platão, Aristóteles. E por aí você começa a entender que a filosofia grega, ela, a partir de Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles, começou a formar um pouco o pensamento que iria culminar com a vinda de Jesus e depois, posteriormente, com a formação do cristianismo. Ele andava pelas ruas, pelas praças. Ele gostava de ensinar para as crianças e para os jovens. Falar de Sócrates é falar da necessidade que nós temos de rever, na atualidade, o nosso paradigma principal, um novo paradigma para o sistema educacional. E essa é a principal missão do segundo raio da grande fraternidade branca. Se o sétimo raio trabalhou a questão da fé ativa, se no terceiro raio trabalhou a questão de implantação de um amor incondicional como uma forma de nós conseguirmos vencermos as guerras materialistas do humano, o segundo raio vai trabalhar da humanidade, principalmente no momento atual, um novo paradigma da educação. Sócrates, ele educava as crianças, ele educava os jovens. Ele era contra os sofistas. Sabe aquelas pessoas que têm uma boa oratória, mas não transmitem nada? São aquelas pessoas que são as Marias vais com as outras, ou seja, aquelas pessoas que simplesmente seguem o pensamento dos outros e ficam falando por aí. Ele era contra os sofistas. Por quê? A sua filosofia fazia com que as pessoas pensassem. Ele não transmitia o pensamento dele, o dogma dele, a ideologia dele, não. Ele fazia com que as pessoas filosofassem, que as pessoas expressassem a sua alma.
E esse é o novo paradigma da educação. Porque nós precisamos fazer com que as nossas crianças, que os nossos jovens comecem a pensar e não sejam simples zumbis andando pelas ruas, simplesmente conectados 24 horas da internet, mas que não conseguem pensar, que não conseguem escrever um texto, que não conseguem filosofar, que não conseguem mostrar as suas ideias, os seus ideais. Esse é o resgate que nós precisamos fazer da nova educação. E esse é o trabalho da segunda roda, do segundo raio da chama amarelo-dourado. Essa chama, além de Sócrates, também tem o grande mestre Confúcio, que inclusive é o coordenador desse segundo raio. Sócrates e Confúcio, na atualidade, eles irão ajudar a humanidade a redescobrir o valor da educação, não só para as crianças e para os adolescentes, para os jovens, mas para os adultos também. Afinal, a nova educação ela será do nascimento ao túmulo. Porque essa educação ela precisa ser magnífica, ela precisa ser eterna, ela precisa ser amorosa, ela precisa promover a criatividade, a colaboração e a compaixão na humanidade. Olha, há quase um ano atrás, em novembro, eu escrevi um texto, quando nós estávamos começando a Preiorca vai completar em novembro um ano. E eu estava escrevendo um texto, nos das primeiras assim, trabalhos lá que eu criei um personagem, o I, que é um personagem quântico, e nós escrevemos um texto sobre, falando a sociedade sem escolas. Parece que eu estava profetizando, né? Porque em novembro eu falei que o mundo sem escolas. E 2020 o mundo não teve escolas. Ainda hoje estava falando com a minha filha de 7 anos e eu perguntando para ela, e aí, vai voltar a estudar? E ela falou assim, acho que esse ano não vai ter mais escola, só o ano que vem. Um ano sem escola. Mas pode falar assim, mas ela está tendo aulas online. Não. A verdadeira educação ela exige relacionamento, ela exige um compromisso social, ela exige contato, ela exige brincar. As crianças precisam brincar, ter pátio, sorrir. E nós estamos há um ano sem as nossas crianças poderem ir para a escola por causa da pandemia. Será que estão sendo implantado uma inteligência artificial que tornará os nossos jovens e as nossas crianças em simples zumbis que não pensam? Outro dia eu estava andando de Uber, eu tinha que ir para um lugar aqui no Porto e eu peguei um Uber. E é um jovem português, até muito falante, nós fomos conversando no caminho todo. Só que naquele dia o Uber não estava funcionando direito a internet, a conexão com a internet estava caindo toda hora. E o aplicativo dele, ele estava usando o Waze e o Google Maps, não estava funcionando, porque não tinha acesso à internet. Ele não sabia andar em Porto. E aí eu perguntei para ele, mas quanto tempo você já está no Uber? Estou há quase 3 anos. E você não sabe chegar numa praça que é uma das mais famosas daqui do Porto? Não, porque eu sempre uso o Uber e eu acabei acostumando. Eu não sei andar direito na cidade do Porto. E olha que Porto não é nenhuma grande cidade, não é igual São Paulo, não é igual Lisboa. Simplesmente conduzido pela inteligência artificial de um aplicativo que foi feito lá em Israel ou nos Estados Unidos. A nova educação, o novo paradigma da educação, ela precisa trabalhar novamente para que as pessoas comecem a pensar, que tenham noções geográficas. E essa era a principal missão e o principal trabalho que Sócrates fazia com os jovens e com as crianças. Só que ele incomodou. Fazer os jovens pensar incomodou a democracia de Atenas. O que fizeram?
prenderam ele. E até os juízes, eles gostavam tanto de Sócrates, do pensamento filosófico de Sócrates, os juízes falavam para os carcereiros à noite: olha, deixa a cela de Sócrates, os portões da cela de Sócrates abertos, para que ele fuja à noite. Mas Sócrates não aceitava. Vocês me colocaram aqui, ou vocês dizem que estão errados e me soltam oficialmente, ou então vocês pratiquem a justiça relativa de vocês. E numa determinada manhã, a sua esposa chegou chorando, em prantos, dizendo: olha, os juízes te condenaram à morte, mas isso é uma injustiça. E Sócrates olhou para ela com aquele amor carinhoso, com aquele carinho, né? Serenamente olhou para ela e disse: e quererias que ela fosse justa? Sócrates, que o espírito de Emmanuel, uma vez, numa canalização de Chico Xavier, falou que um dos maiores filósofos da humanidade, comparado muito próximo a Hermes Trismegisto, no Antigo Egito. E Sócrates também, segundo Emmanuel, estava muito próximo ao exemplo que Cristo daria séculos depois. Afinal, de Sócrates veio seu discípulo Platão, que foi uma das pessoas que mais falou sobre Sócrates, porque como Sócrates não tinha nada escrito, Platão é que difundiu o conhecimento de Sócrates, e depois veio Aristóteles. A base do cristianismo começou com esses três grandes filósofos. E Sócrates, com as suas sábias palavras, ele começou a confundir o espírito mesquinho dos atenienses. E por isso que ele foi morto. Uma morte serena. Muito bem. Mas após a sua morte, Sócrates se integrou ao segundo raio da grande fraternidade branca, e a partir daí ele começou a irradiar os atributos crísticos da sabedoria, da iluminação e do discernimento. Essa energia crística que rege o processo de iniciático dos seres humanos. É a segunda roda, que é o segundo raio cósmico da grande fraternidade branca, que traz ao mundo a ciência que o uno é igual ao todo. Se Saint-Germain fala da liberdade, o segundo raio fala da igualdade, e a maneira de nós fazermos que haja igualdade na humanidade é pela educação. Mas nós precisamos fazer com que as nossas crianças não sejam simples robôs, com um corpo físico, com um robô bioenergético até perfeito, belo, com uma energia cósmica, fazendo com que esse robô funcione, mas com uma programação, com um software, com um mundo espiritual, com o corpo espiritual totalmente dominado pela mente coletiva. Nós não sabemos quem está fazendo a inteligência artificial, quem que irá controlar essa inteligência, se é o mundo oriental ou se é o mundo ocidental, se é os Estados Unidos, a Rússia ou a China. Quem vai controlar a inteligência artificial? Ou será que no futuro nós teremos os nossos filhos, os nossos netos, andando pelas ruas sem saber aonde que vão, como aconteceu com o Uber, que eu peguei esses dias, como está acontecendo com as crianças do mundo inteiro que não estão indo para as escolas? Quem está programando tudo isso? É lógico que o segundo raio da grande fraternidade branca vai realmente trabalhar um novo paradigma da educação, que é uma educação voltada para o amor incondicional, onde a criatividade, a colaboração irá, sem dúvida, junto com a compaixão, fazerem novos homens, crianças que irão construir um mundo bem melhor. E olha, eu tenho uma esperança muito grande nessa juventude, nessas crianças que irão construir esse mundo. Por isso, hoje, vou desejar, ao terminar esse vídeo falando do grande mestre Sócrates,
que os nossos filhos, que os nossos netos sejam magníficos, eles sejam eternos e sejam plenos do amor. E assim é.